E o que pode dar errado nesse processo? Aquelas empresas que, infelizmente, ou demoraram muito mais tempo ou não alcançaram o que desejavam. Por que isso aconteceu? O que pode dar errado? É falta de ex-coprópolis. Tava esperando. Que é 1 tonelada, né? Nossa, essa receita aí... Então, o ex-coprópolis, tá, é porque existem 4 coisas que são fundamentais para implantar o processo de mudança. Né? Então, você faz o dialognóstico, tá? A maneira de fazer o dialognóstico é usando as 13 perguntas, porque assim você descreve a cultura atual, descreve a desejada e depois descreve as propostas para mudar. E para implantar isso tudo, você precisa de 4 coisas. Né? Primeiro, o X é da liderança pelo exemplo. Tá? Então, a cúpula e a própria gerência média tem que dar o exemplo. Tá? Porque se a cúpula diz assim, nós queremos, realmente, precisamos delegar mais, precisamos descentralizar, porque, inclusive, a gente está assoberbado aqui, tal e coisa, então vamos delegar mais. Tá? Mas o gerente médio também precisa delegar mais. Se ele ficar centralizando muito, está trancando também determinadas decisões que são simples, que poderiam ser tomadas nos supervisores de primeira linha, por exemplo. Tá? Então, o presidente tem que dar o exemplo, os diretores têm que dar o exemplo, e os próprios gerentes médios também têm que dar o exemplo. Tá? Isso é uma frase muito bonita e é muito comum. Liderar pelo exemplo, bacana. Só que eu digo assim, a gente tem que ter proposta concreta e não é como resolução de ano novo. Resolução de ano novo é assim, eu vou perder 5 quilos de peso. Ixi, vamos falar disso não, Fernando. Pula essa aí, né? Eu vou parar de fumar, eu vou beber menos. Enfim, eu quero saber o seguinte, o que você vai fazer para perder 5 quilos? Eu quero ver um plano de redução de peso, que tenha exercício, que tenha dieta, que tenha meta. Se você vai perder 5 quilos, você vai perder 5 quilos em quanto tempo? Em 6 meses? Então, tem que ser 1 quilo por mês. Tá? Então, tem que criar um plano concreto e com medidas, com ações concretas. Eu vou contar calorias, eu vou anotar tudo que eu como, sei lá. Tem que fazer um plano em que você possa acompanhar. Tá? No caso de liderar pelo exemplo, o que geralmente se faz de concreto é um programa de coaching. Tá? Então, alguns dos diretores, dos gerentes, talvez não todos, isso tem que ver, alguns precisam de coaching para conseguir mudar, porque eles têm que mudar o próprio comportamento. Okay. Isso também é uma outra coisa. Eu quero mudar a cultura da organização, mas eu não preciso mudar. Meu amigo, você é o presidente da empresa. Se a empresa está na merda que está hoje... Outro termo técnico, né, Fernando? É responsabilidade sua. É responsabilidade sua. A empresa está onde está hoje por causa das suas lideranças. Se vocês querem que a empresa mude, vocês vão ter que mudar alguma coisa também. Se vocês não estiverem dispostos a mudar, não adianta fazer o trabalho de cultura. Não, tá, a gente está disposto a mudar. Então tá. Então vamos começar. E vamos ver o que vocês precisam mudar. Tá? E o coaching ajuda. Ajuda a mudar. Tá? Você bota alguém ali conversando com o presidente, com os diretores, com alguns gerentes e tal, ajudando a pessoa a mudar o seu comportamento. E se você fizer bem feito, a pessoa vai mudar. E isso vai ter impacto na cultura e aí a coisa anda, a coisa se reforça. Eu tive casos de diretores que no começo não gostavam disso, assim, né? Torciam a cara, iam assim meio arrastados. Tá? Tinha que pegar assim que nem criança que não quer ir para a escola. Tá? Mas quando eles começam a fazer e começam a receber feedback positivo, porque as pessoas começam a elogiar e dizer assim, pô,
fulaninho mudou agora, ó, legal, não sei o quê, pô, muito obrigado, o senhor fez isso, não sei o quê, papapá. Aí eles não querem parar mais. Eu tive casos assim, de gente que depois, assim, brincando, diz assim, eu fui vítima do seu trabalho, né? E dão risada, né? E eles gostaram, fizeram a coisa e deu certo. Tive um diretor que uma vez que a gente convidou ele para participar do encerramento do workshop e ele deixou o diretor esperando, ele deixou o motorista esperando na porta, dizendo, olha, eu tenho um jantar, então eu vou ter que sair mais cedo. Eu digo, tudo bem, você vem, conversa com o pessoal no encerramento e depois você vai embora. Aí ele começou a gostar da conversa e aí lá pelas tantas ele disse assim, ô Lanzer, avisa para o motorista ali que eu vou demorar mais um pouco. Tá? Bom, o resumo da ópera. Ele ficou, jantou, não foi para o jantar, o motorista teve que esperar até as meia-noite, tá? Porque ele se engajou no processo também. Tá? E depois ele queria voltar para o próximo workshop. Tá? Então, quando as pessoas começam a participar, eles tomam gosto pela coisa. O difícil é começar, o difícil é dar o primeiro passo. Tá? Então, isso é o X, tá? Do Expo Propolis. O CO é de comunicação. Tá? Tem que haver um plano de comunicação. E o plano de comunicação não é broadcasting, não é assim, a empresa decide coisas que vai comunicar e espalhar e disseminar. É comunicação nos dois sentidos. É da empresa para o funcionário, para os gestores, e criando espaços para que os gestores também possam conversar com a empresa, ou conversar com os diretores, para que haja diferentes fóruns de discussão. É um processo de comunicação em todos os sentidos. Tá? Eu expliquei esse processo todo para uma empresa no ano passado, e eles compraram a ideia tudo, contrataram uma empresa de comunicação que fez um plano muito bom, apresentaram, Lanzer, o que você acha disso? Plano, beleza, mas isso aqui é só metade, porque todo o plano era só broadcasting, era só da empresa para os funcionários. Está faltando os espaços de discussão. Você faz um newsletter, você tem que ter um espaço para as pessoas escreverem cartas ao editor, para fazerem comentários. Não é só mensagem, mensagem, mensagem. Tem que haver espaço para comentário. Tipo... É de Facebook. duas vias, né? De duas mãos, né? É de duas vias. Tem que ser. Tá? Então, o primeiro é liderar pelo exemplo. Inicialmente, eu tinha isso como coaching. E aí, comunicação. Mas aí ia ficar Cocô-Própolis. Então, eu achei que era melhor mudar para Exco-Própolis. Tá? Melhor. O Própolis é o seguinte, Pro é de projetos. Os projetos são os projetos de mudança que nascem no workshop de diagnóstico. Então, aqueles são os projetos. Você tem que garantir que aqueles projetos sejam efetivamente implementados e que aqueles que se decide não vai implementar, que tenha feedback. Tá? Isso é um problema, muitas vezes, o seguinte, por exemplo, o pessoal de recursos humanos adora fazer workshop, mas não gosta de acompanhar projetos. Você tem que ter um gestor de projetos que vai fazer o acompanhamento depois. Aquele cara que é um não é essa turma aqui. Essa turma aqui gosta. Eu sei, Valéria, você tem formação em engenharia, né? Adoro um projetinho. Exato. Mas isso é extremamente valioso. Isso é extremamente valioso, porque nessa fase precisa haver a gestão dos projetos para garantir que eles aconteçam. Tá? E, por último, o Polis é de revisar todas as políticas da empresa. Porque você começa a fazer esse processo todo de mudar o comportamento dos gestores, de ter o plano de comunicação. Aí você começa a implantar os projetos de mudança. E lá pelas tantas você descobre assim, não, peraí, mas
política de compras continua exigindo a assinatura do presidente para comprar papel higiênico. Então, tem que... Se o propósito é delegar, então você tem que ver se existem políticas que são muito centralizadoras e se a cultura desejada é diminuir a centralização, você tem que garantir que isso aconteça em todas as políticas da empresa, senão você vai ter coisas contraditórias. E as coisas contraditórias, elas roubam a credibilidade do processo. É importante manter a credibilidade do processo, e isso você faz revisando todas as políticas. Não é só política de gestão de pessoas, é política de compras, é política de contratação de fornecedores, é política de propaganda e marketing. Você não pode fazer propaganda de uma coisa e a empresa está fazendo outra. Então, a propaganda tem que ser coerente com aquilo que está acontecendo dentro da empresa. Perfeito. Tá? E aí você tem o Exco Propolis, né? Exemplos, comunicação, projetos e as políticas. Quando eu fiz esse acróstico, eu pensei, pô, Excoprópolis parece uma coisa do Harry Potter, né? Parece Excoprópolis, né? Mas é uma maneira de